Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando. Sejam todos bem-vindas. O ouvidor Roberto mandou uma mensagem para a gente e depois nosso assessor vai conduzir a nosso colegiado. Pela graça de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs do Regional S1, saúde a pessoa do Antônio a todos, sei que vocês estão unidos hoje para estudar esse documento, parâmetros básicos para a formação do laicado, a formação como residência humana, cristã e espiritual. Esse documento foi confeccionado pela Comissão Episcopal do Laicado, para o Laicado. A gente teve muitos debates, diálogo, a presença dos assessores, dos padres. E tem duas partes. A primeira, claro, apresenta os eixos, os pressupostos dos eixos que alcançar. Ou seja, aquilo que é necessário como instrumento de ação. E que perpassa como fio condutor, temos a nossa teologia, a nossa pastoral e a nossa prática. E depois os critérios gerais, hermenêuticos, que nos ajudam a analisar, a interpretar os fatos, critérios históricos sociais, conjuntura, chão de visão, critérios teológicos, que Deus nós estamos acreditando, vendo, testemunhando, critérios eclesiológicos, de igreja. É a Igreja Contínua de Santo Jesus, que é modelo de igreja. E ainda os critérios pedagógicos, que não teremos dúvida, são menos importantes. Pedagogia, poesia, originalmente interesse, é a forma de traduzir a mensagem, de comunicá-la, fácil. Inclusive, podemos falar de uma pedagogia, de uma mixtagogia. Mas o que eu queria dizer para vocês que será um proveito desse estudo, que nós estudar só para ser elitista, mas certamente para um compromisso maior. E lembraria, a uma saudação especial, lembrando dia 20 e dia 21. Dia 20, temos que ter essa visão profética, porque há um racismo estrutural. Obrigado. Pergunta que Deus responde, mas a resposta sou eu. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ademar, né? Mas acho que já tivemos contatos aqui, fizemos contato com essas lives da vida aí com todo mundo. E eu queria inicialmente agradecer esse convite aí que o Regional Leste 1 me fez, de estar aqui partilhando esse momento que eu acredito, tenho certeza que é muito importante para o nosso crescimento, como leigo, como líder, como líderes que somos, né? Então, eu peguei aí essa cartilha aí que o Dom Roberto já apresentou. Eu acho que todo mundo teve aí até a oportunidade de já tê-la em mãos, e a gente, né, queria até contar que vocês já tivessem dado uma lida, né? Mas eu sei que pelo nosso tempo corrido aí, muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Então eu preparei uns slides, né? E tenho assim quase que
absoluta certeza que tudo que está aqui nos slides está nessa cartilha. Coloquei muito pouquinho de carninha minha nesse meio aí. E vou falar aí alguma coisa ligada a esses parâmetros básicos para a formação do laicato, né? Pode passar, Daniel. Como o Dom Roberto falou, foi a Comissão Episcopal para o Laicato que bolou esse livretozinho aí, mas esse livreto é muito rico e nos vem assim despertar para algumas coisas que a gente, às vezes, passa desapercebido, principalmente quando a gente vai preparar uma formação para as pessoas, não só a nível de CNLB, de leigo, mas eu digo assim, em toda a igreja, né? Em toda a igreja, ligado mesmo à fé. E pode até utilizar para fora da igreja, porque tem muitas coisas que são técnicas. Então, a gente vai tentar compartilhar isso daí. Tem alguns assuntos que são assim mais difíceis, eu tentei esmiuçar e colocar assim, de uma forma bem fácil, para a gente poder entender tudo. Então, a CNBB, preocupada com essa formação dos leigos e das leigas, eles prepararam isso daí. É uma ideia, né? São parâmetros básicos para toda vez que você for pensar em uma formação para os leigos, que a gente tenha como parâmetros esses itens que estão aqui escritos, né? Que nós vamos ler. São eixos transversais, critérios e pressupostos, né? Os pressupostos, pode passar onde, Daniel? Os pressupostos como sendo o início. Toda vez que você for pensar em montar uma formação, seja uma formação tipo curso, com várias pessoas juntas, ou seja uma formação, uma fala individual, você tem que pensar nisso daí primeiro. Por quê? Porque a gente não pode mais fazer as coisas, assim, eu vou dizer um termo chulo, mas acho que cai bem, na orelhada, né? Na orelhada, quer dizer, achando que está certo e, não, né? E, de repente, você não está certo. Então, a gente precisa realmente se preocupar com esses detalhes da formação, né? Então, Dom Giovanni, que é o presidente da comissão, ele escreveu isso aqui, ó, que praticamente resume quase tudo que está no livro. Como poderão constatar, não se trata de conteúdos programáticos e de processos pedagógicos que podemos encontrar fartamente nos documentos eclesiais, mas são pressupostos, eixos transversais e critérios a serem observados para que tenhamos uma autêntica formação do cristão, sujeito na igreja e no mundo, maduro na fé, que experimentou o encontro pessoal com Jesus Cristo e se dispôs a segui-lo com todas as consequências dessa escolha. Então, Dom Giovanni resumiu tudo isso daqui. E esses pressupostos que eu já falei, esses eixos transversais que atravessam mesmo o conteúdo que você programou de fazer naquele curso, naquela aula, né, precisam ser colocados e ser respeitados, né? E depois os critérios. Aí os critérios, tem critérios gerais e critérios mais específicos, que vai depender do assunto que você está lidando, do assunto que você vai se propor a falar, ou o grupo falar. Próximo, Daniel. Então, como apresentação, a comunidade eclesial é responsável pela formação. A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que vamos falar uma coisa, então vamos chamar o fulano de tal, o padre tal, o bispo tal. Não, nós que fazemos parte dessa comunidade eclesial, nós somos responsáveis pela formação. Ou seja,
tanto na execução, quer dizer, na fala, como também na organização de todo o processo. A gente precisa se preocupar e assumir essa responsabilidade, né? Nós estamos aí vivendo a rede de multiplicadores, eu sei que tem pessoas aqui que estão participando, né, da rede de multiplicadores, e nessa rede de multiplicadores a gente vê que nem todo mundo chega junto nessa formação, nessa organização, nessa partilha, nessa multiplicação, nessa continuidade do processo, né? Tem escrito também, ó, todos os que ocupam funções de direção são os primeiros responsáveis pelo processo formativo. Tá, tudo bem. Eu entendo que tem pessoas que têm o dom da fala, de se expressar bem, de fazer com que o outro entenda bem. Outros já não têm. Então, eu sei que todo mundo não tem esse dom, mas a gente precisa se colocar à disposição com responsabilidade, porque a função é nossa, né? A tarefa é nossa. E que nós que estamos assumindo isso daí, a gente precisa se preocupar mesmo com isso. E essa formação é uma ideia que a gente tem já, sei lá, desde que eu me vejo como igreja, né, participante, desde lá do juvenil, quando eu fiz lá em 1976, né, que eu me vejo falando e escutando a respeito de formação. É claro, a formação é contínua, ela é para sempre, é permanente, né? E a gente precisa realmente se preocupar com essa formação. Por quê? O nosso povo, nós todos, não temos muito o hábito da leitura, né? E a gente, às vezes, quando coloca assim uma coisa, a primeira coisa que a gente pega no livro é grosso, é muito grosso esse livro aqui, né? Então, a gente precisa se educar mais a respeito dessa formação, principalmente da educação na fé, da fé, né? Então, são critérios a serem observados para que tenhamos uma autêntica formação do cristão. Então, a gente precisa se preocupar. Olha, tanto com o tempo, tá? O tempo. O tempo do outro é muito precioso, é muito valioso. Às vezes a gente entra aí para escutar os outros e aí vai tomando o nosso tempo e às vezes não acrescenta quase nada. Então a gente precisa se preocupar com a qualidade dessa formação. E é isso que o livro está querendo dizer para a gente, é isso que a CNBB está querendo colocar para a gente. O Concílio Vaticano II, com sua eclesiologia do povo de Deus e do mistério da comunhão, insiste, desde então, para uma formação múltipla e integral. Lembram do método Veja o Gaiagi? Claro, todo mundo aqui lembra. Sob a luz da fé, senão a gente vira uma ONG, né? A gente tem sempre que ter essa ideia. A nossa ação, tanto seja de formativa ou participativa, tem que ser à luz da fé, para a gente não se transformar numa ONG. Passa, Daniel. Parâmetros básicos para a formação do laicato, né? É isso que a gente está falando. O Papa Francisco, recentemente, cobrou e incentivou o indispensável compromisso dos leigos na vida pública e lembrou a necessidade de formação, uma nova geração de leigos. Então, quem está cobrando isso é o Papa Francisco, tá? Então, a gente precisa estar atento nisso. E essa vida pública, eu não estou dizendo nem que seja partidária, eu acho que ele também não quis dizer nada disso, não, mas uma vida pública social, voltada para o social. A igreja no Brasil sempre se preocupou com essa formação. Está aqui exemplo dos dois documentos aí, o 62 e o 105, que é a nossa cartilha mais nova aí, que a gente precisa estar bem mastigado na nossa cabeça. E está consciente da necessidade de uma revisão permanente. Então, essa formação precisa ter uma revisão constante do que a gente vai
colocar para as outras pessoas. Pode passar, Daniel. Então, o Conselho Nacional de Leigos e todas as expressões laicais, né, possuem um processo formativo sistemático em função do seu carisma, né? Eu falo aqui do exemplo do movimento de Cursilho, que tem todo um carisma próprio. A Vilma está aqui para me dar base e sustentação aqui, que tem todo um carisma próprio, como os outros movimentos também têm, né? E que a gente trabalha em cima dessa formação. Então, a gente precisa se preocupar com isso, de alcançar esses objetivos como membros do povo de Deus. Este é um parâmetro básico e que, de forma urgente, deve chegar à maioria dos cristãos. Então, nós que estamos aqui, somos CNLB, colegiado, somos rede de multiplicadores, somos Pacto pela Vida pelo Brasil, a gente precisa se preocupar de passar essas ideias de uma forma urgente para as outras pessoas que, de repente, não estão tendo a oportunidade de estar aqui. Pode passar. Daniel. Os documentos pós-conciliares têm mostrado muito isso, a vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo, né? Principalmente, né, se você pegar todos eles, a gente tem toda uma história ligada junto desses documentos todos, né? Mas principalmente a Aparecida, né? A Conferência de Aparecida destaca para a formação do discípulo missionário, na perspectiva do diálogo e da transformação da sociedade. Então, o discípulo missionário não é o discípulo que vai ficar sentado em casa no sofá, nem vai ficar ligado dentro da igreja na sacristia. Ele precisa transformar essa sociedade doente que a gente está vendo aí. Uma formação específica para os diferentes campos. Então, só sublinhando aí essa formação específica. Nós vamos nos deparar em vários momentos da nossa vida, dentro do CNLB ou fora, que a gente vai precisar trabalhar em cima de algum assunto, de alguma formação para o outro. E aí a gente precisa pegar essa formação específica naquele assunto. E por isso você tem que saber aquele assunto. Mas antes, se preocupar com os parâmetros básicos. Esses parâmetros básicos, eu diria que ele vem desenvolvendo dentro de cada um de nós desde o nosso batismo. Então, a gente recebe aquele ser sacerdote, profeta e rei, né? Que a gente recebe um Espírito Santo que vai nos mover e nos mexer. Então, essa formação específica vem se desenvolvendo desde aquela época, né? Esses parâmetros básicos vêm se desenvolvendo com a gente desde aquela época, né? Esses parâmetros básicos. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma formação como cristão leigo dentro dessa igreja. Tá? Próximo, Daniel. Então, o que são os pressupostos? É aquilo que vem antes de tudo, né? Então, se você pensa numa formação, você vai pensar que tem coisas que vêm antes de tudo. Por exemplo, Cristo é o centro, Cristo é a nossa centralidade. Isso daí é um pressuposto que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão, senão a gente está fora do processo eclesial da igreja, né? E os eixos transversais, que é aquilo que atravessa os conteúdos e os métodos formativos do início ao fim, né? Desde que você começa a pensar na formação, que você começa a traçar as primeiras linhas, até lá o final, quando você dá boa noite, né? A formação deve habitar o coração e a mente dos participantes. Deve oferecer a base para os objetivos, projetos, estruturas curriculares e práticas pedagógicas. Né? Os professores aqui vão estar muito bem antenados nisso que eu estou colocando aqui, que na realidade é o livro que está colocando. Tá? E aí eu queria falar do Sínodo para a Amazônia. O Sínodo para a Amazônia, não sei se a gente conseguiu participar aqui, mas o Sínodo para a Amazônia foi um verdadeiro aprendizado de quase tudo isso que está escrito aqui, ó.
nos objetivos, nos projetos, nas estruturas, nas práticas pedagógicas, quando, no momento da escuta, foi escutado indígenas, ribeirinhos, quilombolas, as pessoas urbanas das cidades, foram escutados todo mundo dentro de um processo muito bem elaborado e que foi um aprendizado dessa formação. Pode passar. Pensando e organizando um processo formativo permanente na vida eclesial. É isso que a gente está colocando. Inicialmente, quem somos? É um parâmetro pressuposto para a gente poder trabalhar essa formação. Quem somos? E onde nos encontramos? Na igreja e no mundo. Então, isso daí é uma revisão pessoal que a gente tem que fazer sempre na nossa vida, nas nossas atitudes. Quem a gente está sendo? Aonde nos encontramos na igreja e no mundo. Não pode ser nem só num, nem só no outro. Nós temos que ter essa dualidade dentro do nosso coração. A gente precisa estar dentro da igreja para nos abastecer, para nos alimentar, para a gente chegar junto dos sacramentos, né? E a gente precisa estar no mundo, porque é lá que Cristo quer que a gente esteja, né? Um cristão que não consegue entender isso tem que rever os seus conceitos, os seus pressupostos, né? Exige conhecer as coisas da fé e as interpelações do presente e vice-versa, né? Então, a gente fala da fé e da sociedade presente. Tem que permitir ao cristão crescer na consciência de sua identidade e missão na sociedade e na igreja. Próximo, Daniel. Então, vamos falar um pouquinho desses eixos transversais, tá? A mística crística e eclesial como fonte, né? Então, pensando e falando de novo, educação permanente da fé. Educação é a mesma coisa que formação? Sim, pode ter algumas diferençazinhas pequenas técnicas, mas na base é a mesma coisa. É de se preocupar. Vamos falar educação permanente da fé, né? A fé cristã nasce de um querigma e da vivência, quer dizer, precisa de um anúncio e da prática, do nosso testemunho como cristão nesse mundo. A busca de conhecimento de Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, teórica e prática. Conhecer e amar. Tem uma coisa, me ajudem aí, tem uma coisa que a gente costuma falar. As pessoas modernas escutam mais os testemunhos do que os ensinamentos. Não me lembro agora, no final, como é que é. Como é que é, Clara? As pessoas modernas escutam mais os testemunhos do que... É uma coisa assim que mexe mais com a gente. São os testemunhos do que os ensinamentos, do que as teorias. Os testemunhos convencem muito mais, arrastam muito mais pessoas do que a gente ficar falando de teoria, né? A busca de conhecimento... Não, já li. Sem isso, corremos o risco de projetar em Jesus Cristo... Olha só essa ideia. Sem isso, corremos o risco de projetar em Jesus Cristo imagens, ideias e atitudes que não são condizentes com a sua pessoa, nem fiéis ao seu projeto. Jesus Cristo é vida, verdade e caminho. A unidade é outra coisa importante que a gente tem que pensar. Comunhão, sim, e unidade, sim, né? A gente precisa ter essa mesma ideia, esse mesmo pensamento na nossa cabeça, né? Principalmente no grupo que vai transmitir essa formação. Próximo, Daniel. Fé, outro eixo transversal. Fé e realidade como dinâmica, né? Viver segundo os ensinamentos de Jesus. Como a gente falou, é colocar esse Jesus no centro. O caminho de Jesus é nesse mundo e não no outro que vai vir depois que a gente morrer. É aqui e agora, né?
Para o cristão, as coisas da fé não são sobrenaturais, não são separadas da vida, né? A gente não pode pensar no sobrenatural, né? No vertical, e esquecer do horizontal. A gente não pode fazer isso, né? A separação entre fé e vida é um erro, né? Que a esperança e a fé sejam sempre maiores do que o seu medo, né? Do que o nosso medo, né? A esperança e a fé sejam maiores, sejam sempre maiores que o nosso medo. Passa, Daniel. Outro eixo, o reino de Deus como horizonte. Tá? Então, vamos falar desse reino de Deus. Sim, isso tem que estar na nossa cabeça. Esse reino de Deus não é para ser construído depois. Esse reino de Deus é para ser construído aqui e agora. A cada tijolinho que a gente colocar, ele está sendo construído aqui e agora, para que aqui e agora a gente tenha dias melhores, que o povo tenha dias melhores, tenham condições melhores, menos injustiça, mais participação de todos, sem discriminações e etc. O reino de Deus é um modo de viver como filhos desse mesmo Pai. Fraternidade, justiça e liberdade. Fraternidade, justiça e liberdade. Passa, Daniel. O diálogo é inerente à fé cristã. O amor ao próximo exige acolhimento, aproximação, escuta e compreensão. Tem gente que fala mais do que não sei o quê, não deixa o outro falar, né? Quando a gente encontra uma pessoa na rua, a gente quer falar e colocar as nossas angústias. Não, a gente tem que deixar o momento, que o momento é dele, né? Depois de uma participação futura, a gente pode até colocar alguma coisa e falar alguma coisa e convidar para alguma coisa, mas inicialmente é se colocar junto, essa aproximação e escutar, porque eles querem muito falar, com certeza, né? E o diálogo faz parte disso. E o diálogo, eu aprendi isso, o diálogo começa com você escutando, né? O diálogo com Jesus começa com você escutando Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, hein? E Jesus Cristo fala. A verdade cristã é amor, né? E amor, sem estar junto com os outros irmãos, não pode. Você ama você mesmo, narcisismo, você ama você mesmo, tudo bem, eu acho até que a gente tem que realmente amar a gente mesmo e cuidar da gente mesmo, da nossa cabeça, do nosso corpo, mas a gente tem que mostrar esse amor para os outros, para os nossos irmãos, a esse próximo que está mais perto do que a gente pensa, que é mais pertinho do que a gente pensa, que às vezes está na nossa casa e a gente está maltratando ele, né? Sem o diálogo, a fé pode tornar-se autossuficiente e intolerante para com as diferenças presentes na sociedade. É isso que a gente está falando. O crescimento na fé é conhecimento de si e do outro, do novo e do diferente. Outra dificuldade é essa abertura que a gente tem para o novo. Quando chega uma pessoa nova, às vezes a gente já faz um preconceito, interpreta ela de um outro jeito e já torce a cara e não quer acolher, né? Quando a gente tem uma nova proposta de caminhar, de um outro jeito de caminhar, a primeira coisa que a gente faz, não, eu estou muito bem aqui no meu cantinho, ninguém mexe aqui comigo, não, deixa eu continuar aqui quietinho, né? Não, é difícil a gente estar aberto para um novo, uma coisa diferente, né? E que esse diálogo tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Próximo, Daniel. Outro eixo. Contemplação e ação como exigência. Os mistérios da fé e as exigências práticas da vida. Né? É um pouco desses testemunhos que a gente tem falado aí, né? E ligados a essa fé, a esse mistério da fé,
que é o crescimento constante, é uma conversão diária e constante que a gente tem que buscar. Né? A oração e a ação social e política tem que estar junto. Né? A gente não pode orar verticalmente e esquecer o horizontal. A ação social e política tem que estar junto com a oração. A gente não pode só pensar no horizontal e esquecer do vertical. Não, a gente tem que ser esse equilíbrio, a gente tem que ser essa balança. Tudo bem, eu acho até que na nossa vida, na minha vida, tem momentos que um prato da balança pesa mais realmente do que o outro mesmo. Né? Mas a gente tem sempre que estar buscando esse equilíbrio. Né? Olha essa frase que interessante. Nenhum culto pode ser fuga do mundo, mas consagração e transformação do mundo. Né? Precisamos viver indissoluvelmente o sofrimento da cruz e a alegria da ressurreição. A maturidade cristã é um ponto de equilíbrio entre a vida histórica e a vida contemplativa, entre o céu e a terra. É preciso viver na terra como no céu. A própria oração do Pai Nosso já fala isso, né? Assim na terra como no céu. Né? Pode passar, Daniel. Muito bem. Passamos agora para os critérios gerais. Né? Todo o processo formativo inicia a partir de pressupostos. Falamos já isso. Para direcionar as nossas escolhas, os nossos enfoques dos conteúdos, né? Para a gente ter uma direção correta que a gente vai seguir. A formação é uma tomada de consciência de tudo que implica conhecer as coisas da fé e superar dicotomias. Como? Olha só, hein? Fé e a realidade, fé e a ciência. Né? Vivemos momentos agora recentes, dentro da política no nosso país, que era uma constante briga entre fé e ciência, as vacinas e etc. Né? Então, a gente precisa se antenar nisso aí, porque tem que superar essas dicotomias. Isso não pode estar separado. Né? Você separar a fé dessas realidades. Né? E aí a gente, que como ingenuidade, né? Todo discurso religioso é verdadeiro. Não, não é. Não é. A gente precisa ter senso crítico. O Cursilho ensina muito isso para a gente, né, viu? O senso crítico que a gente precisa desenvolver está sempre, e é uma constância isso. E a gente só consegue desenvolver esse senso crítico se a gente se formar na fé. Se a gente se formar na fé. Se a gente crescer na fé. Nas coisas que Jesus Cristo diz para a gente. Pode passar, Daniel. E agora a gente passa, finalmente, para os critérios fundamentais. Tá? Então, nós já vimos pressupostos, já vimos eixos transversais, os critérios no geral e agora critérios fundamentais. Esses critérios fundamentais é que eu disse que todos eles fazem parte de um todo, mas para cada assunto trabalhado e estudado, a gente vai precisar intensificar mais um critério desse do que o outro. Certo? Então, vamos começar, pode passar, com os critérios hermenêuticos. Né? Primeiro, o que é hermenêutica? Né? Hermenêutica é a gente aprender e ensinar. Eu sempre falo que toda vez que a gente vai preparar alguma coisa, que a gente vai se formar, que a gente vai escutar alguma coisa, a gente aprende e também ensina. Né? A gente aprende e ensina, sempre, sempre. A gente aprende com os gestos, a gente aprende com a avaliação, a gente ensina com os gestos, a gente ensina com a avaliação. Né? Isso é uma troca constante. Né? E a hermenêutica é exatamente isso. É uma forma consciente da gente interpretar os textos. E não interpretar os textos conforme a tua vontade, conforme o teu jeito que você quer que seja.
né? Isso é uma briga constante que a gente tem que ter, cada um de nós temos que ter, para a gente não cair nos fundamentalismos, né? Para a gente não transformar Jesus Cristo numa imagem, num modelo nosso. Não é, né? Jesus Cristo é ele, a gente precisa entrar nele, se moldar nele. É ter esse Jesus Cristo dentro da gente, mas de uma forma que a gente entenda o que ele realmente quer e fala para a gente, né? A hermenêutica são regras fundamentais para a interpretação de um texto. As Sagradas Escrituras, né, principalmente as Sagradas Escrituras, que é a alma de toda a formação, né? Então, a gente sempre vê, toda vez que a gente fala alguma coisa que tem um texto, um livro, tem sempre lá tema, lema, né, de uma assembleia, de não sei o quê. Tem sempre, então, uma base em cima de um texto da Sagrada Escritura. As Sagradas Escrituras, alma de toda formação. Pessoas ou grupos têm diferentes formas de interpretação sobre as coisas da fé e da vida. Cuidado para que isso não atrapalhe ou deforme o seu conteúdo. Que você, às vezes, não tem. Você acha que o testemunho é importante, acha que o testemunho é válido, mas quando você fala do conteúdo, ele tem que ser respeitado para aquilo que você vai falar. Quando eu vim preparar isso aqui, primeira coisa, tem várias questões aqui, às vezes até um pouco subjetivas. Mas não, eu fiz questão de colocar exatamente o que está escrito no livro, para passar exatamente aquilo que está escrito no livro, senão eu podia deformar o conteúdo dessa minha fala, né? Então, eu respeitei isso daí. Pode passar, Daniel. Existem leituras equivocadas das Escrituras a serem superadas e evitadas, né? Repetindo ali, ó, o fundamentalismo. Existem métodos de leitura do texto que precisam ser conhecidos. Então, tem leituras que são científicas, né, com termos técnicos, a gente precisa estar sabendo do assunto para a gente poder falar daquilo ali, né? Existem leituras sociológicas, feministas, psicológicas, populares e espirituais. Tudo isso busca o universo cultural do povo simples. Então, a gente, como líderes, como responsáveis por essa formação, a gente precisa estar ligado nisso daí, nesses critérios. Por quê? Senão a gente vai falar para a pessoa que não vai entender o que a gente está falando, né? Então, de repente, eu vou falar aqui de uma doença X e vou falar um monte de coisas técnicas, né, de casuísticas, de não sei o que as pessoas não vão conseguir entender. Eu vou estar fazendo certo? Não, não. Eu tenho que respeitar esse momento do povo simples que eu vou passar. Quer dizer, eu não digo nem povo simples, até questiono um pouco essa palavra povo simples, mas o povo em geral que eu vou me colocar dentro. Quando eu estudei isso daqui, eu era um completo leigo em cima dessas coisas que eles estavam falando aqui, né? Então, eu estudei para entender um pouquinho, É preciso voltar a estudar outras vezes esse mesmo assunto, que é para ele amadurecer e entrar na nossa cabeça, né? O método Ver, Julgar e Agir, que a gente coloca aí e usa, no cursilho também a gente usa muito, o método, ele é um método que, a princípio, ele às vezes parece até legal, mas se você não colocar ele em prática diariamente, você não consegue usar ele, né? Você precisa estar com ele na prática diária, do dia a dia, nas coisas que você faz, senão você não consegue usar. Então, é nesse amadurecimento que a gente vai conseguindo construir esses critérios dentro daquilo que a gente vai colocar, daquilo que a gente vai falar. Então, tudo isso busca o universo cultural do povo simples para construir uma compreensão na comunidade eclesial e para a vida de fé do sujeito e para a comunidade. Uma leitura orante e litúrgica, né? Acho que agora, nos últimos tempos aí, tem sido assim uma moda, né, de falar da leitura orante, da Bíblia, né? Tal, da leitura interpretativa da Bíblia, né? A gente já
fazer a leitura meditando, interpretando, né? Colocando a liturgia, né, da missa dentro dessas falas que a gente tem, dessa leitura que a gente faz dos textos sagrados. Pode passar, Daniel. A Igreja oferece um conjunto de ensinamentos sociais que compõem a chamada doutrina social da Igreja. São ensinamentos indispensáveis para interpretar a realidade presente. Critérios de julgamento para discernir as conjunturas históricas e as diretrizes de ação, né? Então, recentemente, alguém aqui participou do curso de introdução à doutrina social da Igreja, que nós tivemos aí, né, da Escola de Fé e Política lá da Diocese de Nova Iguaçu. Então, nós tivemos uma introdução muito legal, mas foi só uma introdução. A gente precisa estudar isso, e eu ainda coloco mais. Olha, eu acho que os leigos sabem mais sobre a doutrina social da Igreja do que o clero. Por quê? Eu digo até que tem muitos cleros aí que até gostariam de estudar mais, não tiveram oportunidade. E aí eu questiono, e fiz a pergunta e questiono, por que não é uma disciplina dentro dos seminários? Por que não é estudado mais profundamente a doutrina social da Igreja nos seminários? Aonde está a formação do clero, né? Então, é tudo para a gente pensar aí numa forma dessa doutrina social estar presente mais concretamente nos nossos dias, não só como cristãos leigos e leigas, mas também junto do clero, né? Pode passar, Daniel. Critérios, agora passamos dos hermenêuticos, vamos para critérios históricos sociais. Deus fala através da história presente. Estes critérios devem ser considerados no planejamento da metodologia do conteúdo da formação, contribuindo para o despertar da consciência histórica e social, imprescindível para os cristãos leigos e leigas, no conceito do evangelho encarnado, sinais do tempo. Deus fala continuamente e não desafia a aprender, e nos desafia a aprender a discernir nos fatos a sua mensagem, o verbo encarnado. Então, o que é interessante disso daqui? Que uma análise de conjuntura, ela não tem que ser feita assim esporadicamente, não. Toda vez que você for pensar numa formação, você deve fazer uma análise de conjuntura. Para quê? Para você se situar historicamente e socialmente na necessidade do povo naquele momento. Está escrito ali em amarelinho, lá embaixo, no rodapé. A análise da conjuntura para a inserção dos leigos é um instrumento que deve compor de forma sistemática toda a formação para o laicato. E eu repito, não sou eu que estou falando isso aqui, não. Está escrito lá no livrinho, não fui eu que inventei, não. Está escrito lá no livrinho, que eu acho que é um livrão. Passa, Daniel. Atente para isso, olha só. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Tá? Então, o sofrimento do povo é nosso sofrimento. As tristezas do povo, dos pobres, dos marginalizados, são as nossas tristezas. A gente não pode falar do pobre se excluindo disso, não. Entendeu? A gente não pode falar do pobre igual amanhã eu vou à missa e tal, e nós vamos lá ter um momento especial, espero que tenha, um momento especial até para falar
desse 5º Dia Mundial do Pobre, e que, nesse momento, a gente se coloca, puxa, coitado deles. Não é isso. A gente tem que se envolver e entender que nós também somos esses pobres. Que esses problemas que eles sofrem, pode ser de uma intensidade até diferente, mas esses problemas que eles sofrem, nós também sofremos. Quando aumenta a gasolina, não aumenta só para eles. Quando aumenta a carne no supermercado, não aumenta só para eles. Né? Então, quantas pessoas aí que... ontem mesmo eu escutei isso. Olha, eu não tenho nem ideia de quando foi a última vez que eu comi uma carne. Né? E aí, às vezes, você para assim e vê aquilo no teu coração, a Inês fica me colocando essas ideias assim, do que a gente tem, do que a gente passa, do que as outras pessoas colocam. Né? Então, o sofrimento desses pobres tem que ser os nossos sofrimentos. Passa, Daniel. Passamos agora para critérios teológicos. A teologia como uma luz para o nosso caminho. Tá? A teologia como uma luz para o nosso caminho. E não como empecilho para o nosso caminhar. E não como barreira, como obstáculo. Né? Então, pelo batismo, o cristão é incorporado a Cristo. Povo de Deus, sacerdote, profeta e rei. Já falei. O clericalismo abafa o batismo. Tira a autonomia do laicato, limita suas iniciativas, especialmente na atividade sociopolítica, e compromete a visibilidade da igreja no mundo. Olha que mal que é esse clericalismo. E se a gente pensar que esse clericalismo não é só do clero, é também dos leigos, a gente fica mais barbarizado ainda. A formação deve considerar uma teologia que aponte claramente para a liberdade, construindo uma comunhão entre pessoas maduras na fé que denuncie e combata esse clericalismo. Certo? O clericalismo, olha o Papa falou, o clericalismo, não, volta um pouquinho, Daniel, para eu ler lá. O clericalismo, volta. Eita. Desculpe, Daniel. Só para ler o que o Papa falou do clericalismo. Vai. Enquanto o Daniel está passando aí, esses slides vão ficar todos aí disponíveis para quem quiser usar do jeito que quiser usar, integralmente, parcialmente, tá? Que isso daí não é meu, eu só organizei eles em slides, mas isso daí é de todo mundo, tá? Aí, Daniel. O clericalismo é rico. E se não é rico de dinheiro, o é de soberba. Né? O Papa Francisco que colocou isso. Pode passar. Agora sim. Então, ainda em critérios teológicos, o individualismo impede de perceber a variedade e a dimensão do anúncio cristão. A formação deve combater esse individualismo. Papa Francisco coloca muito bem agora, então, na época do sínodo aí, ele colocou 3 palavrinhas: comunhão, participação e missão. Está escrito ali embaixo, não sei se está dando para ler. Comunhão, participação e missão. A formação deve combater um espiritualismo estéril e sem compromisso com as realidades humanas. É o Senhor, Senhor. Abertura ao diálogo e à cultura do encontro. Isso o Papa Francisco nos pede. Pode passar, Daniel. 4, critérios eclesiológicos. Agora a gente vai falar de critérios eclesiológicos. A igreja, sinal do reino e servidora da vida. Olha só a função da igreja. Sinal do reino e servidora da vida. Então, a igreja é do lado da vida. O processo formativo tem que acontecer em um marco eclesial comum, que é quem? Jesus Cristo.
fundamento da nossa fé, transmite o mesmo patrimônio comum de verdades, tradição, os ensinamentos atuais, o magistério eclesial, de todos isso que Francisco vem colocando e nos seus livros, nas suas encíclicas, comunga de uma mesma praxis vivencial, a fraternidade, da comunhão. A comunidade eclesial é feita de sujeitos individuais com seus dons particulares e de sujeitos coletivos menores, as pequenas comunidades, e de famílias concretas, igrejas domésticas. A comunidade eclesial é definida pela fé, esperança e caridade. Eu aprendi isso aí lá no catecismo. Não foi com a Clara, não, mas foi lá no catecismo que eu aprendi isso aí. Uma igreja sinodal, mistério, comunhão, ação e estratégia. Um corpo com muitos membros. Né? Poxa, a gente já cansou de falar disso. Então, essa igreja sinodal é exatamente isso, é caminhar juntos. Né? A sinodalidade, que é o que Francisco quer que a gente estude aí agora, né? Nós estamos vivendo aí o sínodo, o sínodo já começou, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas o sínodo já começou, e nesse momento agora é de a gente estudar exatamente o que é isso, o que é um sínodo, o que é sinodalidade, né? Qual a diferença de um para o outro, né? De a gente estudar isso, de entender e colocar na nossa cabeça o que essa sinodalidade quer da gente, que tipo de participação que essa sinodalidade quer da gente. Pode passar, Daniel? Está acabando, tá? O laicato é um verdadeiro sujeito eclesial, na igreja e na sociedade. Apenas o cristão sujeito é capaz de construir o caminho sinodal da igreja. Né? Devemos superar o clericalismo e uma igreja infantilizada e deturpada. Um Deus mágico. Né? Quanta gente que faz aí um Deus mágico. Né? E reduzido a devoções. Né? Eu adoro a Aparecida. Eu adoro Nossa Senhora Aparecida. Eu gosto muito de ir lá. Né? Eu me sinto bem como vou lá. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um monte de críticas. Né? Mas eu tenho que respeitar também a fé do povo, né? O jeito do povo ingênuo de acreditar. Mas nós, que somos cristãos conscientes, líderes, a gente tem que ter isso na cabeça, não podemos ser tão infantis. Um Deus babá cuidando do bebê. Né? Eu adorei essa frase. Um Deus babá cuidando do bebê. Quantas vezes que a gente é bebê? Quantas vezes que a gente é infantil na relação com Jesus, com a igreja? Quantas vezes? É preciso realmente amadurecer. E esse amadurecimento vem aos poucos. Né? A gente só vai parar de amadurecer quando a gente morrer. Não tenhais medo. Uma igreja em saída, discípulos missionários. Queres ficar curados? Ou permanecer na passividade apenas aparentemente cristã? Ai, que coisa dura, né? É dentro do mundo que a igreja busca realizar sua missão do testemunho, no serviço e no discernimento. Evangelizar é tornar o reino presente no mundo. Nós que estamos aqui no CNLB, e por isso esse CNLB me encantou tanto, não tem nenhum ano que eu participo dele, ele me encantou. Por quê? Porque ele me mostra essa forma diferente de passar para as pessoas essa ideia de Jesus Cristo, um Jesus Cristo verdadeiro, um Jesus Cristo que não quer ficar de braço cruzado, um Jesus Cristo que saía ao encontro dos outros na rua com as multidões, com aquele monte de gente que pedia, implorava a ele uma porção de coisas, um Jesus que estava junto do povo. Né? Então é isso que me encantou muito nesse CNLB e me fez despertar esse lado aí e me abriu um leque de opções, de coisas que eu posso fazer. Né? Uma igreja acolhedora e inclusiva, uma opção pelos pobres, inclusão dos excluídos e superação dos preconceitos. Pode passar, Daniel. Meu tempo acho que já está quase acabando. Né? Uhum. A formação do laicato é um exercício pedagógico, pois envolve pessoas
em processo de ensino-aprendizagem. Então, nós estamos falando agora de critérios pedagógicos. São os últimos, é o último, né? Os critérios pedagógicos são os últimos. É necessário pensar nos sujeitos envolvidos, nos conteúdos abordados e, de modo especial, nos meios utilizados. Os meios de comunicações e suas mídias sociais têm um papel fundamental na formação. A ação pedagógica implica sempre um diálogo com a ciência. Aprender a dialogar com as verdades da ciência. Ensinar e aprender sobre as coisas da fé significa aprender a discernir as verdades que circulam em nossa sociedade mediatizada. A formação é uma atividade incessante para o cristão que busca crescer. Pode passar. E aí eu me preocupo agora, eu acho que vem agora no próximo slide, né? Não, acho que é no outro. Não podemos ter um olhar superficial. A DSI é um método, e o método Veja o Gadinho nos oferecem parâmetros metodológicos. Está repetitivo. O sujeito eclesial é dom que brota do batismo. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja busca um novo significado para a vocação e missão do leigo. Passa, Daniel, por favor. Passa, Daniel. Isso. Olha, as verdades da sociedade da informação, críticas à qualidade e à veracidade, às fake news, né? Então, olha só, a gente não pode fugir dessa modernidade. Nós, como leigos aí, eu tenho vários obstáculos, né? Queria até contar uma história recente que aconteceu nessa semana. Estávamos abrindo a reunião e aí o Antônio me fala assim, o Antônio Félix, fala assim, Ademar, eu estou ainda chegando em casa, pô, o Daniel não vai poder participar, abre a reunião para mim aí. Aí eu virei, Antônio, eu não sei abrir uma reunião. Ele deu uma gargalhada. Ele deu uma gargalhada. Aquilo ali caiu para mim como, caraca, você já devia saber isso, né? Por que você ainda não sabe isso? Aí já corri atrás do Daniel. Daniel, me ensina esse troço aí, porque o Antônio já riu de mim. Entendeu? Então, a gente precisa estar antenado nessa mídia moderna, nessas coisas modernas, né? E para quê? Para a gente aprender a discernir, né? Essas fake news aí que a gente está vivendo, aí, porra, é tanta barbaridade que o pessoal coloca aí, né, nessa internet, nesse Google, que às vezes a gente acredita aí, acha que é verdade e que não é, né? As plataformas digitais trouxeram novos desafios e novas possibilidades de comunicação. As diversas ferramentas midiáticas e tecnológicas são imprescindíveis ao processo de formação. É isso que nós estamos fazendo aqui e colocamos já no início. Se a gente não tivesse esse tipo de tecnologia, a gente não ia conseguir estar participando aqui juntos, né? Que pode gerar projeto e organizar escolas de formação. Passa, Daniel. A formação do laicato carrega exigências pedagógicas e metodológicas que devem superar os improvisos e os pragmatismos de cada grupo eclesial. É isso que a gente fala. Senão a gente vai colocar coisas, vai montar uma formação no improviso, né? Na orelhada, e não pode ser assim. Nós temos que respeitar o tempo do outro. A gente tem que respeitar que o outro sabe muito, sabe mais do que você. A gente tem que saber isso, tem que botar isso na nossa cabeça. E por isso aí tem que se preparar. Não pode ser uma coisa de improviso, né? As ciências da educação dispõem de métodos que podem contribuir na elaboração das dinâmicas curriculares, na organização dos conteúdos, nos planejamentos e execuções didáticas e nas escolhas das mídias a serem utilizadas. Então, é só tudo um processo isso aqui, ó. Isso aqui é para a gente guardar, é até para destacar aqui, escrever no papel e colar lá no nosso quadro, lá na nossa casa. Dinâmicas curriculares, na organização dos conteúdos, nos planejamentos, execuções didáticas e nas escolhas das mídias que nós vamos usar. Pode passar, Dani. A DSI é a doutrina social da Igreja. Apresenta 3 atitudes metodológicas como caminho de discernimento da realidade atual. Princípios de reflexão.
critérios de ação e diretrizes dessa ação. Tá? Então, estudar a DSI é também fazer uma formação nossa pessoal e do grupo que a gente está agindo, crescendo e estudando. O Papa Francisco propõe para o discernimento da realidade presente, baseado na DSI e que está no Evangelii Gaudium. O tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante do que a ideia. O todo é superior à parte. Só isso aqui já daria para a gente pelo menos 4 aulas para a gente discutir e falar sobre isso aí. Né? São várias coisas aí bastante interessantes que a gente teria que pegar na Evangelii Gaudium, até dar uma mastigada e cada um colocar as suas ideias a respeito disso. Então é muito rico esse livrinho, tá? Passa, por favor. Para terminar, a formação é permanente. O discernimento da realidade não é uma tarefa concluída. Precisa ser feito regularmente. Tá? A formação leva a uma relação dialogal e responsável entre igreja e mundo. A formação permanente é uma busca de crescimento na fé, no coração do Evangelho e no coração do mundo. O Espírito que nos conduz à verdade nos anima e nos guia nessa tarefa incessante. Até Cristo ser formado em vós. Gálatas 4:19. Mas eu só queria lembrar e parabenizar aí o Ademar, que infelizmente, Ademar, ficou complicado, porque o nosso tempo é muito pouco para discutir esses parâmetros. Porque você passou, assim, toda a ideia desses parâmetros. Esse foi um trabalho de mais de 10 anos da Comissão Episcopal. Mais de 10 anos para fazer esse documento. Esse é um documento que vai servir de linha mestra para as formações do laicato em todas as instâncias. Aproveitando para dar boas-vindas aí a quem entrou depois, principalmente meu amigo está ficando careca, Tuninho Raposo, um grande abraço. Prazer em tê-lo aqui. Então, gente, é isso. Esses parâmetros que foi lançado, acho que a gente está sendo um dos primeiros regionais a estar colocando ele em discussão no regional. E também vamos fazer ele no repasse do Rio. No Rio de Janeiro, a gente vai colocar esse repasse. Como a gente estava pensando em fazer alguns slides, o Ademar já saíram na frente e fizeram um slide. Então, a Aparecida vai fazer a colocação. Depois de 3, vamos botar 3 pessoas. Se ficar ruim, a gente vai ver. Tem a Aparecida, o Paulo, quem mais? Mais uma pessoa. Eu também levantei. Então tá. E a Maria Rosa. Depois a gente volta para o Ademar. Aparecida. Eu ainda não havia ouvido falar nesses parâmetros. Achei muito bom. Vou comprar esse livrinho e vou estudar. Eu faço formação há muitos anos. A gente tem sempre que estar atualizado. E quero registrar também a presença da nossa diocese no colegiado. Hoje é um dia de assembleia aqui na nossa diocesana, no nosso diocese, está todo mundo envolvido lá, tá? Então, estou justificando a ausência das pessoas. Excelente, gostei muito. Vamos aprofundar tudo isso, tá? Obrigada. A minha intervenção é só para colocar uma coisa. Quando o Papa João 23 não, o Papa João Paulo II, lá no início do pontificado, falando sobre a questão da doutrina social da igreja, eu me lembro muito bem que ele citou que ele fazia, quer dizer, a vontade dele era que todos os seminários, todas as casas de formação, todas as escolas de formações, etc., tivesse na sua grade o estudo da doutrina social da igreja. Nós aqui em Campos, na Escola Mater Cresa, imediatamente montamos, pedimos autorização a Dom Estevão Bittencourt, né, para montar a doutrina do curso, né, a disciplina, incluir a disciplina
da doutrina social da igreja na grade curricular da Escola Mater Cres, que nós seguimos a grade do Rio de Janeiro. Imediatamente perguntou, você tem gente que possa fazer isso em campus? E temos, entendendo? Então, nós apresentamos, foi muito boa, foi a doutora Maria Tereza, né, já veio a falecer, entendendo? E nós introduzimos imediatamente, logo no ano seguinte, que o Papa falou, sugeriu, né, nós introduzimos na Escola Mater Cres o curso, a disciplina de doutrina social da igreja, que nós temos até hoje. É dado em 2 períodos, o ano inteiro, em 2 semestres, entendendo? Sempre temos pessoas que colocam realmente a sua formação, o seu conhecimento, né? Do Roberto Guimarães, o nosso bispo emérito, já deu aula também na escola, com essa matéria, vários sacerdotes, entendendo? E hoje temos outros sacerdotes também dando essa disciplina, que é muito bem colocada, muito bem disposta no seu conteúdo, entendendo? E dentro da Escola Mater Cres, é a única que tem o curso de doutrina social da igreja. Estou falando isso porque a Ademar pontuou que, infelizmente, nos seminários não existe essa disciplina. E muitos sacerdotes não conhecem realmente, né? Ele pontuou muito bem a doutrina social da igreja. E quando se fala de trabalhar com pobre, realmente muito pouco, 0,001 sacerdotes que se apegam realmente, como está todo o curso, toda a palestra, tudo que foi colocado aí, a necessidade de trabalharmos, né, nessa igreja em saída, fora das sacristias, né, a atenção para com o pobre. Muitos deles realmente, né, poucos que trabalham dessa maneira e muitos realmente ignoram. Tá? Parabéns, Ademar. Muito boa a colocação. E para mim foi um pouco como repetir a experiência que tivemos no dia 11, 2 dias atrás, que foi uma live aberta, a reunião das organizações filiadas com os bispos referenciais. E então todos estes temas foram realmente tratados e muito bem, e havíamos trabalhado o tema numa reunião anterior que havia sido restrita. Agora, queria só lembrar o tema que foi tratado, me parece que resume um pouco o que foi colocado aqui por Ademar, que nós necessitamos para ser essa igreja em saída, de uma maneira que possamos trabalhar a unidade em comunhão e dentro da diversidade. O tema, concretamente, que foi mais desenvolvido por Dom Giovanni, foi: somos parte da igreja e não uma igreja à parte. Acho que o tema é bastante elucidativo e, nesse sentido, eu quero reforçar o que já foi dito pelo Ademar, mas que nunca me parece suficiente. Estar atualizados nessa formação que nos permita aprofundar na fé, aprofundar no caminho do encontro com Jesus Cristo, porque é só a partir daí que sentiremos o dinamismo de essa igreja em saída e poder levar os demais a esse Cristo que é a fonte vital de todos nós. Isso é importantíssimo. E a hermenêutica, aí estão os historiadores que sabem melhor, é de suma importância. Nos serve hoje a leitura feita um tempo atrás. Hoje temos que ter em conta o avanço de todo o demais que também foi dito, das ciências sociais, da ciência em si, etc. A minha colocação neste momento é, a partir de tudo isto, e dado o momento que nós vivemos, a realidade que nós temos aí, que é gritante para um compromisso já. E me parece que a gente teve, em muitos momentos ao longo da pandemia, crises severas por conta de uma hermenêutica errada, de uma leitura da realidade errada e de uma ausência de síntese, fé, vida, contemplação, ação. Então, a pergunta que colocada, o nosso desafio, não para parar neste passado, o presente, o passado muito imediato, quase presente, de negacionismo, fundamentalismo, não. O desafio nosso é
como caminhar daqui para frente. Então, eu acho que realmente a Assembleia Eclesial, eu já participei em diversas reuniões, e hoje à noite nós teremos uma reunião de toda a plataforma da instituição terrestre na América Latina e Caribe. Então, esta reunião já me serve bastante, como toda a caminhada que estamos fazendo já. Então, eu não sei se estou sendo suficientemente clara e não quero me alongar mais, mas o desafio é este. Temos que ser ouvidos do povo, ouvidos do mundo, ouvidos da terra, que está em dores de parto. E, nesse sentido, eu estou me lembrando agora, eu ouvi do próprio Donel del Câmara, estamos viciando-nos na frase somos a voz do povo. Ele diz, não, é chegado um momento que temos que ser os ouvidos do povo. E, nesse sentido, eu trago muito especialmente o que já se caminhou no continente com o Sínodo da Amazônia, o documento, minha querida Amazônia, e estamos no momento de ser ouvidos, de escutar atenta e comprometidamente aos nossos irmãos e irmãs indígenas. Eu acho que é um grito para quem frequenta mais o CNLD, como aí foi Clara, como agora é Félix, eu levo já desde a década de 90, então temos muito claro isso. As nossas lideranças são perseguidas, as nossas lideranças indígenas são martirizadas, como são martirizados muitos sujeitos que fazem uma opção preferencial pelos excluídos. E sabemos que o sistema político que temos é o que tem criado. Então, neste momento de eleições tão próximas como são as dos 22, preparemos-nos. O CNLB tem já, e outras entidades, documentos preparatórios, que incluem doutrina social da Igreja, claro, certamente, mas as outras ciências que ajudam também. Eu quero, só para terminar, uma frase que circula muito, eu que pongo na origem. O Papa Pio XI, o terceiro Papa depois de Leão XIII, né? Ele tem uma frase que depois foi repetida por São Paulo VI na Evangelii Nunciandi e atualmente pelo Papa Francisco. O exercício, o compromisso na política é a forma mais delicada de exercer a caridade. Então, temos por aí 3 desafios que colocou nessa reunião do dia 11, Laudelino. Formação para saber votar. Formação para saber votar. Formação para os que se preparam para candidatos, que conhecemos para ser candidatos partidários. E formação para militância, para somar as vozes, as que nós escutamos do povo. Então, é só isso que eu queria dizer. Desculpem que me alonguei. Vamos começar falando da Aparecida mesmo. A Aparecida que levantou a mão aí. Ela falou do aprofundamento. Sim, eu acho que esse momento aqui foi só um despertar, né? Foi só dar uma sacudidela aí no assunto que é importante, mas que a gente precisa realmente se aprofundar nisso daí. E na doutrina social da igreja nem se fala, né? A doutrina social da igreja, que o Paulo colocou, que tem a disciplina lá da Mater Ecclesia já há muitos anos, mas que a gente sabe que na maioria dos lugares aí não tem como disciplina, e por isso os padres também não conhecem, né? A importância da gente voltar a estudar isso daí, eu falei que nós fizemos esse curso recente, que foi muito bom, de grande crescimento, mas que não pode parar por aí. A gente tem que continuar, né? Estudar nessa formação. Sei lá, até falar, o Tobias estava aqui na sala, não sei se ele ainda está, né? O Tobias aí é um... Já saiu já. Saiu, né? Que pena. Ele é uma referência aí na Escola de Fé e Política, Fé e Cidadania da Diocese de Nova Iguaçu,
e ele poderia até colocar aí alguma coisa a respeito disso, e a gente tem que realmente se preocupar com isso, porque isso aí faz parte, eu acho imprescindível o estudo da DSI. E, em relação ao que a Maria Rosa colocou aí, ela fez um crescimento aí de todas as coisas que a gente vinha falando e ainda acrescentou, né? O nosso desafio, qual é o nosso desafio para uma caminhada, né? Para um caminhar junto de Jesus Cristo. Tudo bem, vamos centralizar em Jesus Cristo, vamos nos formar em Jesus Cristo, mas não podemos ficar só nessa formação junto da igreja. Essa formação de Jesus Cristo tem que sair de dentro da igreja, tem que alcançar esses menos favorecidos. E ela colocou muito bem aí dos pobres, ela colocou dos indígenas, né? Nessa comunhão, diversidade, ela colocou tudo isso da necessidade desses excluídos e que as vozes deles são muito fraquinhas e a gente precisa colocar um megafone na boca deles, né? A gente precisa ser a voz deles. E, de repente, a nível regional, e o que eu posso fazer aqui no nosso regional pequeno? Não, aqui pode ser um eco que vá para o nacional e o nacional na CNBB e que a gente consiga mobilizar aí pessoas para que não aconteça. Agora mesmo aí o marco temporal, né? O marco temporal que falaram um monte de coisa e tal, e que foi abafado, calaram a boca dos índios, os índios ficaram lá um tempão lá em Brasília e calaram as bocas deles, e aí a gente precisa ser essas bocas, né? A gente precisa falar, a gente precisa colocar aí o tacape na mão, a flecha na outra, o arco e flecha na outra, e realmente ir para a luta. Eu sempre defendo a paz, eu nunca sou da violência, né? Eu sempre acho que a nossa revolução é pelo amor, e esse amor é participação, é comunhão, é estar junto, mostrando realmente aquilo que a gente pode ser, que a gente é, e não violência. Eu não sou partidário da violência, mas sou partidário de ir para a rua, de protestar, de falar, de estar junto com as pessoas menos favorecidas. Isso eu estou, né? Então, eu acho que realmente tudo isso que a gente está colocando aí é motivo para a gente abrir o livro, estudar, colocar em prática, né, dessa forma aí menos egoísta, talvez, não sei se seria bem essa palavra, mas uma forma que a gente realmente possa, junto com os outros, crescer, né? Junto com os outros, crescer. Isso. Nós achamos muito importante nessa fala do Ademar, porque trouxe essa matéria, né, importantíssima na nossa vida de cristão, da doutrina social da igreja, né? Como vocês falaram, né, nós somos apaixonados pela doutrina social da igreja e foi com muita alegria ver a fala do nosso amigo Ademar. Então, para a gente, nos toca muito, né, esse assunto, né? A Kátia aqui também ficou muito alegre. Aqui o livrinho que a gente estudava. Esse era o livrinho que a Arquidiocese do Rio de Janeiro fez, né, junto com a PUC, e nós levávamos isso em todas as comunidades, né, as igrejas da Arquidiocese. Foi uma época muito bonita, uma época muito boa, né, muito gratificante, porque, inclusive, eu até cheguei a dar o curso dentro da Livraria As Paulinas também, né? Tivemos uma outra turma de quase 100 pessoas aqui na igreja de Magalhães Bastos. 200 pessoas. 200, mas formaram 100, né? Isso. Porque a doutrina social da igreja mexe muito, né, com a cabeça, né, dos cristãos. Então, algumas pessoas ainda não conseguem entender e digerir muito bem. Então, nós começamos com 200 e terminamos com 100, mas era muito gratificante
trazer todo esse ensinamento, né? Porque a doutrina social, ela coloca o cristão a pensar, né? A pensar em toda a caminhada dele, né? Até hoje dentro da igreja. E isso é difícil, realmente muito complicado, difícil de se entender, né? Mas a gente conseguiu, e como eu digo, né? A doutrina social, eu sempre falo isso, né? Eu sou apaixonada, né? Eu casei com a doutrina social e vou levar isso para o resto da minha vida. Eu sou muito apaixonada mesmo pela doutrina social. Me atentou quando você perguntou para a gente quem somos e onde nos encontramos na igreja e no mundo. Isso até a fala da Maria Rosa também fez a gente pensar um pouco em relação a esse questionamento. E aí, logo depois, você fala desse querigma, né, do anúncio. Anunciar esse Jesus, mas também viver na prática. Colocar em prática tudo que Jesus falou, tudo que Jesus viveu. Então, assim, fez a gente refletir bastante, né? A gente, assim, que é do movimento de Cursilho, a gente tem isso também dentro do nosso carisma, né? O nosso movimento é um movimento cristocêntrico, e eu me vi muito dentro das falas, né, do nosso movimento, e foi muito bom, fez a gente refletir, foi uma manhã boa, para que a gente possa, então, estar degustando, depois fazer uma leitura desse documento mais pausadamente. Temos um projeto, né, Félix, da gente retirar desse documento a espiritualidade desse documento, assim também do documento 105, para a gente fazer uma formação aqui na Arquidiocese. Então, assim, foi muito legal, foi bom que você clareou, né, a mente da gente, para que a gente, então, a partir de agora, faça uma leitura mais consciente, mais segura. Foi muito legal, muito obrigada, valeu? Então, eu queria dizer que ficaram várias portas abertas, né? Esse documento nos abriu várias portas. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa escolher juntos ou qual porta ou em quais portas iremos caminhar, né? Um assunto que realmente me cativa e me motiva muito é a DSI, é a Doutrina Social da Igreja. E já escutamos aqui o Antônio Raposo da Silva e a Cátia, sua esposa, né, colocarem aqui, né, até uma disponibilidade de participar, né, de estar junto. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer esse caminhar aí, essa luz que está surgindo no caminho. Outra questão a respeito mesmo de pontos básicos, de parâmetros básicos desse próprio documento aí, para serem melhor mastigados, mais avaliados. É uma outra porta que deve ser avaliada. Então, eu acho que para esse ano, não, que eu acho que esse ano já está tudo se encerrando, né? Vem aí as assembleias, logo depois passa rapidinho, vem Natal, mas deixando para o ano que vem, né, a gente estudar mesmo aí uma formação mais concreta a nível do Regional Leste 1, né? Se o Antônio quiser mastigar isso aí e levar até para o Nacional, conversar com Carlúcia, né, que é a responsável pela formação do nosso regional e tal, que as ideias aparecem e a gente não pode deixar escapar, né? Não pode deixar escapar. As ideias estão aí, então a gente precisa caminhar e crescer. Valeu, pessoal, valeu mesmo. Quero dizer de novo que eu agradeço primeiro a Jesus Cristo e depois pela paciência de vocês. Abraço. Não é isso? Então vamos lá, vou botar o assunto para a gente ver aqui. Quando fala
a gente fala do sínodo, vocês olhem o cartaz aí. O cartaz, ele traz aí uma grande árvore, né? Com 2 braços. Aqui nessa parte, em cima, esse sol aí, é o sol da justiça. A Eucaristia. Aqui embaixo, pode ver que são várias pessoas, nessa parte de baixo da árvore, a árvore da vida. Elas são várias pessoas diferentes. Aqui tem bispo, aqui tem irmã, aqui tem leigo, tem pessoas cadeirantes, né? Vocês podem ver que é uma coisa perfeita. E aqui embaixo vem que tem que ser a sociedade, comunhão, uma participação e missão. E o lema do sínodo está em cima. Então a gente, quando olhar o cartaz agora, já não vai olhar mais como apenas uma logo qualquer. Sabe que ela tem um compromisso, né? Para o saber. Então essa oração, ela pode ser utilizada em todas as fases do processo sinodal. Também pode ser incorporada à celebração litúrgica, nas missas que vou falar sobre o sínodo, né? Essa versão está aqui. Então vamos todos juntos rezar juntos essa oração. Conseguem ler? Vamos juntos então. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar junto até a meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permita que sejamos causadores da desordem e que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos torne parciais. Que sejamos um em vós, caminhando junto para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da vida e da justiça. Nós vos pedimos, a vós que agis sempre, em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelo século dos séculos. Amém. Pedindo aos nossos padroeiros diocesanos que nos abençoe sempre, com a graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja povo de Deus, hei de ser assim seja. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus.